Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com meu companheiro, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e eu quero compartilhar com vocês o capítulo 2, que traz o conto do Barba Azul. Vou falar de uma forma bem resumida, contar essa história e depois fazer uma metáfora sobre os nossos instintos, sobre as nossas intuições e como a gente lida com eles, ou até mesmo deixa de lidar. Mas vamos lá. Era uma vez, em um vilarejo bem distante, uma viúva que morava com 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Os 3 homens foram convocados para a guerra, então ela ficou em casa somente com as 3 meninas. E aí, por esse vilarejo, era muito comum as pessoas verem um homem passando por ele, um homem que vestia trajes muito elegantes, sempre com muitas joias, galopando em um cavalo muito bonito. Porém, tinha algo estranho nele. Ele possuía uma barba azul. E esse homem, sempre que passava por esse vilarejo, ele ficava olhando para a casa da viúva. Até que um dia, ele tem a iniciativa de convidar as meninas, as filhas da viúva, para um piquenique. Elas ficam com receio porque elas acham muito estranho aquele homem com aquela barba azul. Ao verem aquela barba, elas sentem um arrepio, uma coisa estranha. Mas elas aceitam e vão para o piquenique. Nesse piquenique, ele é muito simpático, ele é muito gentil, ele é muito acolhedor. É um dia encantador para todas elas. Retornando para casa, elas conversam sobre como ele não era tudo aquilo que elas achavam. Mas ainda assim, as 2 irmãs mais velhas falam que tem alguma coisa estranha. Aquela barba azul, por mais que ele tenha sido muito simpático, ainda dava arrepio nelas. Tudo bem. Passa-se uns dias, o Barba Azul vem e pede a mão da filha mais velha em casamento. Imediatamente ela recusa. Ela fala que ela não vê futuro para os dois, juntos, então não. Ok, ele vai embora. Passa-se mais algum tempo, ele volta a circular ali pelo vilarejo e pede a mão da filha do meio em casamento. Não. Ela também recusa, ela agradece ao pedido, mas diz que não. Tudo bem, ele pede desculpas e vai embora. Passa-se mais algum tempo, ele volta e começa a cortejar a caçula. A caçula já está mais aberta ao diálogo, ela já conversa mais com ele. Embora aquela barba azul dê um arrepio, mas talvez não seja tudo isso, né? Então ele pede a mão dela em casamento e ela aceita. Eles vão então viver no castelo do Barba Azul, um castelo maravilhoso, com um bosque lindo. Eles vivem dias muito felizes juntos. Tem alguns momentos em que ele age com um pouco de grosseria com ela, mas logo em seguida ele volta a cortejá-la, então ela vai levando. Até que um dia ele vem e fala para ela que vai precisar viajar, precisará passar algum tempo fora. Mas que enquanto ele estiver viajando, ela pode ficar à vontade no castelo, que ela pode passear a cavalo pelos bosques, que enfim, que ela se sinta o mais à vontade possível, que ela é livre para fazer o que quiser. E para demonstrar isso, ele entrega para ela um molho de chaves. E fala, aqui estão as chaves, essas chaves dão acesso a todas as portas do castelo. Fique à vontade, tem coisas aqui que você ainda nem descobriu. Porém, há uma única condição. Nesse molho de chaves contém uma chave pequenininha com um arabesco. Essa chave é referente a uma porta que você não pode acessar. Então, pode acessar tudo aqui, menos essa porta. Ela concorda. Então eles se despedem e antes de ir embora ele fala que ela pode chamar as irmãs para ficar com ela durante esses dias, para ela não se sentir sozinha. Tudo bem.
Ela chama as irmãs chegam, ficam maravilhadas com o castelo. E aí ela fala sobre as portas que elas têm a acessarem. Ela explica que só tem uma condição, né, da chave com arabesco, essa porta não. Então a irmã mais velha propõe um desafio. Vamos pegar as chaves e cada uma vai abrindo uma porta e vamos ver, né, aonde que vai dar e qual que seria talvez a porta proibida, quem sabe, se a gente consegue encontrar. Então elas se dividem, vão abrindo as portas e conforme elas abrem, depois vão se encontrando nos corredores para falarem o que descobriram. Então uma fala que descobriu um quarto cheio de ouro, a outra fala sobre uma biblioteca maravilhosa, a outra irmã encontra uma despensa com todos os alimentos mais caros que elas já viram. Tem uma porta com roupas das mais refinadas, das mais bonitas, enfim, tem de tudo, as mil maravilhas esse castelo, quantos tesouros. E aí acabam-se as portas e sobra uma, a porta proibida. E aí a irmã mais velha propõe, vamos abrir? Afinal a gente vê rapidinho o que tem, depois a gente fecha, ninguém vai precisar saber. A irmã mais nova já estava, né, com a curiosidade, agora ela tem um apoio, então vamos lá, vamos farejar, o que tem ali, vamos descobrir. Elas chegam no porão e elas abrem a porta. Quando elas abrem a porta, elas veem que aquele porão está muito escuro, então a caçula, né, a esposa do Barba Azul, pede que a mais velha traga uma vela acesa para elas conseguirem enxergar. Quando elas conseguem enxergar o que tem no porão, elas ficam assustadas. Meu Deus, o que é isso? O que tem aqui no chão? Uma poça de sangue. Um cheiro estranho, um cheiro de morte. Até que elas se deparam com muitos ossos, muitos cadáveres, todos de mulheres. Havia uma pilha de cabeças como se fosse uma pilha de maçãs. Elas ficam horrorizadas, então imediatamente elas saem correndo, fecham aquela porta, que a intenção agora é esquecer aquilo que foi visto. Porém, quando a esposa do Barba Azul olha para a mão dela, ela percebe que a chave está sangrando. Então ela guarda no avental e corre para a cozinha para poder limpar aquela chave. Quando ela chega na cozinha, ela percebe que o avental, que era branco, tá todo cheio de sangue, tá manchado. Então ela começa a jogar água na chave, ela limpa e vê que não para de sangrar. Ela coloca cinzas da fogueira para ver se estanca o sangue, nada. Até teia de aranha ela joga para ver se consegue dar uma estancada naquele sangramento, mas nada acontece. Percebendo que aquela chave não vai parar de sangrar, ela decide guardar. Então eu vou guardar, vou esconder essa chave para que o Barba Azul não descubra. Então, ok, guardou, escondeu. Então ela se despede das irmãs e conforme as irmãs estão indo embora, o Barba Azul também chega no castelo. Ao chegar, ele pergunta se está tudo bem, como que foram os dias, ela fala que se divertiu bastante, que foi tudo ótimo. Então ele pede o molho de chaves de volta. Imediatamente, ao pegar aquele molho de chaves, ele vai conferir a chave proibida, a menorzinha com arabesco. E ele percebe que não tá lá. E aí ele questiona ela, cadê a minha chave? Cadê a chave proibida? Ela fala, chave? Não sei, nós ficamos tão empolgadas, abrindo, fechando portas, passeando pelo castelo que deve ter caído. O Barba Azul, que não é bobo nem nada, percebe o que aconteceu. E aí ele faz um gesto para acariciar o rosto dela. Chegando próximo ao rosto dela, ele pega ela pelos cabelos e vai arrastando ela até o porão e gritando com ela. Você quebrou minha confiança. Eu te dei tudo, eu te dei o mundo. Só te dei uma condição para aproveitar-se de tudo. E você quebrou minha confiança. Te dei liberdade, mas você não soube usá-la. Percebendo que o destino dela ia ser igual das outras mulheres que estavam no porão, ela começa a gritar por socorro
e vê que não há quem, né, socorrê-la naquele momento, então ela decide implorar para ele por 15 minutos. Me dê 15 minutos para que eu possa pelo menos me reconciliar com Deus, para que eu possa morrer em paz. Então ele permite, ele fala que serão só 15 minutos, deixa ela ir para o quarto e fala que após esses 15 minutos ela deve ir para o destino dela, que é a morte. Chegando no quarto, ela tranca a porta. E aí, ao invés de rezar, ela começa a gritar pelas irmãs. Irmãs, irmãs, vocês veem nossos irmãos? Chamem por eles, gritem por eles, me ajude a chamá-los. As irmãs então também começam a pedir, a gritar pelos irmãos, mas nada, não ouve-se nenhum barulho, nenhum galope de cavalo, né? Que poderiam ser os irmãos chegando. O tempo vai passando e ela continua gritando pelos irmãos. Irmãs, irmãs, vocês ouvem nossos irmãos? E nada. Passam-se os 15 minutos, o Barba Azul sobe furioso as escadas para poder, né, dar o destino final para sua esposa. O destino igual das esposas anteriores. Ele chega no quarto, pega novamente ela pelos cabelos e vai arrastando até o porão. E ela continua gritando, implorando pela vida, até que ela ouve galopes dos cavalos. São os irmãos chegando no castelo. Então os irmãos invadem o castelo, montados em seus cavalos. Eles lançam suas espadas e matam o Barba Azul, socorrendo então a sua irmã mais nova. E aí eles vão embora. Mas antes de ir embora, a filha mais nova, né, a caçula, a esposa do Barba Azul, pega um chumaço, uma parte da barba dele, para guardar com ela, para nunca mais ela esquecer que a barba azul, do Barba Azul, é azul. Então eles voltam para o vilarejo, né, sãos e salvos, e o Barba Azul fica lá morto no castelo. Porém, diz a lenda que até hoje as pessoas veem o Barba Azul pedindo a mão de outras mulheres em casamento. Ufa! Tentei não, vai, eu resumi o conto para vocês, não tá exatamente ao pé da letra, mas vamos lá. O que essa história tem a nos dizer sobre instinto? O próprio livro, a autora, a Clarissa, ela fala que assim que nós nascemos, junto conosco nasce também um dom, que é o dom da intuição, o dom do instinto. E conforme a gente vai envelhecendo, vai crescendo, esse instinto vai também amadurecendo junto com a gente. Só o que acontece é que ou a gente ainda é muito nova, muito ingênua, e esse instinto também, né, não amadureceu o suficiente, ou a gente também vai se desconectando dele. E isso faz com que a gente se perca desse instinto. E aí o que acontece, né? O que essa história nos conta? Quem que são essas irmãs mais velhas? Essas irmãs mais velhas é uma metáfora para nossa intuição. Quantas vezes a gente não ouve, né? Uma voz ali interna que fala, não faz isso, ou então faça isso. E a gente vai contra esse instinto, e aí a gente vai lá e no final vê que deu tudo errado e fala, eu sabia, eu devia ter me ouvido, ou então aquele famoso, eu sabia que eu já não devia nem ter saído da cama, que deu tudo errado. E nós temos o Barba Azul, que é o que? É esse homem, né? Esse predador que a gente olha, a gente acha estranho, dá aquele arrepio, mas tem os momentos bons. E aí a gente se entrega, mesmo com aquelas irmãs mais velhas falando, não aceito. A gente vai lá e faz. E o Barba Azul, nesse conto, ele é um predador. O predador são aquelas pessoas ao nosso redor que falam pra gente que a gente não vai dar conta, que a gente não é autossuficiente, que a gente não é capaz, que a gente não termina nada que a gente começa. Enfim, por quantos a gente já não passou na vida, quantas dessas pessoas ainda não estão ao nosso redor. E tem um predador que é o maior de todos, que está aqui dentro, que é o nosso interno.
E toda vez que a gente fica perto dessas pessoas, desses predadores exteriores, eles alimentam o nosso predador interior. Então, quando a gente tem um lado criativo, que a gente vai e faz alguma coisa, a gente não quer mostrar um poema, uma pintura, sei lá, alguma coisa que a gente faça, a gente fala, não é bom o suficiente, não tá tão ótimo assim, vou guardar, vou esconder. E essa chave, a chave com arabesco, que começa a sangrar depois que a gente acessa o porão, é quando a gente acessa as nossas feridas internas. Quantas coisas a gente não enterra, né, dentro da gente? Quantas coisas a gente não esconde num porão interno pra gente não olhar, não trabalhar com aquilo? E chega alguma coisa, né, que serve de gatilho, digamos assim, que a gente acaba acessando. E aí quando a gente acessa, a gente não para de sangrar. É a chave que continua derramando lágrimas de sangue. Então a gente tenta limpar, a gente tenta esconder de novo, mas não adianta. Ela só vai parar de sangrar quando a gente encontrar uma solução. No conto do Barba Azul, a solução são aqueles 15 minutos em que a esposa grita pelos irmãos. Os irmãos são o quê? Eles estavam na batalha, na guerra, então eles vêm, né, para socorrer. Na vida, a gente não resolve o nosso sangramento em 15 minutos. Às vezes a gente leva meses, às vezes a gente leva anos. Às vezes a gente resolve e depois outras coisas voltam, né, a sangrar. Então o tempo é muito maior, cada um tem o seu tempo. Mas esses 15 minutos, o que a gente pode levar? É o tempo que a gente vê aquela chave sangrando e aí a gente vai tentar dar uma solução. A gente vai, não uma solução, mas a gente vai lidar com aquilo de alguma forma. A gente vai parar de esconder no porão. Agora que eu abri, eu vou ter que lidar com isso de alguma forma. Vai ser uma terapia, vai ser eu conversar com quem me magoou, vai ser eu entender o que eu sinto, eu participar de algum grupo de apoio, enfim, o que for, o que fizer sentido para você. E o principal disso, né, dessas irmãs mais velhas, que são a nossa intuição, aí você me pergunta, como que eu volto a me conectar? Como que eu volto, então, né, a entrar em contato com esse instinto? Como que eu amadureço? Isso é através de perguntas internas. Você que está aí precisa ser mais curioso, mais curiosa com você mesmo. Então, estou com uma angústia. Que angústia é essa? O que eu estou sentindo? O que aconteceu na minha semana? A ansiedade? Que ansiedade é essa? Aconteceu alguma coisa que pode ter servido de gatilho? O que eu estou sentindo? O que esse sentimento quer me contar? Eu preciso entender que o que eu vejo é o que eu estou vendo. O que eu escuto é o que eu ouço. Muitas vezes a gente escuta alguma coisa que fere a gente fala, não, mas talvez não tenha sido bem isso. A gente vê ali a verdade e fala, não, talvez não seja isso. Então se atente ao que os seus olhos estão te dizendo, ao que os seus ouvidos estão contando para você. Fale, coloque para fora. Você realmente é livre? O Barba Azul fala que a esposa pode ser livre, mas com uma condição. Você tem condição na liberdade. Liberdade é eu fazer as coisas que eu quero. É eu deixar de fazer o que não faz sentido para mim, não o que o outro falou. Enfim, esse vídeo ele não tem como ficar curto, né? Mas também não vou me prolongar muito mais. Mas ultimamente eu tenho trabalhado bastante isso em terapia, com os meus clientes, e tem sido muito rico. Esse livro, né, fica aqui de novo a indicação. Quem tiver interesse, tem o link disponível no meu site também, já tá lá como minha primeira indicação de livro. Mas enfim, me conta, né? Me conte o que vocês acharam dessa história. É só uma introdução mesmo. Em terapia eu costumo trabalhar com esse capítulo em várias sessões, não só em uma, porque ele é muito denso. Mas enfim, me conte, compartilhe com alguém que você acha, que você lembrou, né? Com outras mulheres, com outros homens, enfim. Como que tá aí o seu contato com a sua intuição, com o seu instinto? Agradeço a companhia até o final desse vídeo e até o próximo.